Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Como sempre, a gente faz uma prece. Então vamos lembrar da figura amiga e amorosa de Jesus, pedindo que Ele nos ampare, que nos fortaleça, que nos abrace, nos aliviando as nossas dores, as nossas aflições. Aqui chegamos, Mestre, precisamos tanto desse conhecimento, desse aprendizado, que possamos gravar na nossa alma tudo o que for falado aqui. Ampara a nossa querida Ana Lu, que ela seja bem inspirada, bem intuída, e nós saímos daqui carregados de esperança, de ânimo e de coragem. Que assim seja, Mestre. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre, que a gente consiga receber tudo aquilo que a gente precisa. A gente pode receber todo o atendimento que a gente veio buscar, tanto físico como espiritual, que muitas vezes a gente nem sabia que precisava, mas recebe, né? Então, mais uma vez a gente se encontra aqui para que a gente possa entender a vida através dos ensinamentos da doutrina espírita. Depois que eu morrer, eu tenho certeza que vocês vão lembrar disso, né? De tanto dizer isso todo mês, durante anos, dizendo a mesma coisa, porque eu preciso escutar primeiro, e depois eu divido com vocês. Então, a doutrina espírita, através dos seus ensinamentos, que são 5 princípios básicos, né? A existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos, seguidos por 2 leis, né, acompanhados por 2 leis, que é a lei de causa e efeito e a lei de livre-arbítrio. E hoje, em especial, nós vamos refletir sobre um dos temas mais profundos e desafiadores da nossa jornada terrena, a missão espiritual da família. Semana passada eu não vim na palestra, né? Mas o Fúvio falou da família, porque o Fúvio é o nosso diretor do departamento da família, então ele falou sobre a família e eu não sabia que ele ia falar sobre a família, nem sabia que ele ia fazer a palestra. E já tinha escolhido, bom, agora vamos falar de novo sobre família, né? Então a gente vai falar de uma maneira assim que seja da melhor maneira possível. Vamos tentar, porque família não é fácil, né, gente? Olha que não é fácil. A gente precisou fazer algumas escolhas, mas que são necessárias para o nosso crescimento, né? Segundo os espíritos, a família é o nosso primeiro laboratório de evolução. É onde o amor se consolida e olha que lindo, é onde o perdão começa. Não tem como não perdoar aquela carinha que a gente ganhou lá no hospital, né? Aquela coisa mais bonitinha, quando a gente olhou, amado, a gente vai construindo um amor, um carinho, e a gente às vezes nem lembra, sempre não lembra, que às vezes a gente já teve um vínculo bem desagradável com aquele amorzinho, com aquela coisa querida que a gente olha e diz, vou fazer de tudo para essa criatura ser feliz. E que bom que a gente vai fazer, e que bom que essa criatura chegou nos nossos braços, porque o início é ali que começa o perdão. E se nós pudéssemos escolher a nossa família, né, antes de reencarnar, será que nós escolheríamos essa que nós temos hoje? Será que seria constituída pelas mesmas pessoas? Para o Espiritismo, gente, como é que a gente diz? O meu sentido italiano já consegui destruir uma coisa aqui, tá? Destruir um microfone, tá escutando direitinho? Ah, então tá bom, tá. Eu me mexo mais. Então, para o Espiritismo, a família não é um mero acaso biológico. Ah, se encontrou, né? E nasceu. Não é assim. E nem uma convenção social. Ela é um planejamento espiritual. Perfeito, passo a passo, para as nossas necessidades e aprendizados. Não há acaso. E vou dizer para vocês ainda, que eu às vezes até pensava que no primeiro casamento era aquele que não tinha caso, né? Mas que no segundo até poderia ter, né, um acaso. Nada é por acaso, porque aquilo
aquela energia que está em torno de nós é que está atraindo aquilo que a gente precisa. Então, mas eu tinha tantos vínculos. Bastante. Nós temos vários vínculos, vários compromissos. E se a gente não conseguiu, naquele momento, ou a gente não sabe exatamente, dar conta daquele primeiro matrimônio, teremos um segundo, um terceiro, ou um quarto. Não importa. O importante é que a gente se relacione com amor e com respeito. No resto, né, deixamos para o destino, entre aspas, que destino não existe, né? Mas voltando para o nosso texto, no livro dos Espíritos, Kardec questiona se o relaxamento dos laços de família seria uma lei da natureza. A resposta dos Espíritos foi clara: não. Isso seria um retrocesso. A família é necessária ao progresso social. Essa história de dizer que hoje em dia não precisa mais família. Grupos reunidos ali, para ter um grupo de amor, onde tem alguém que faça o papel da mãe, o papel do pai. Papel. Entenderam o que eu disse, né? Cada um faz a sua parte. Ou o papel de 2 mães, papel de 2 pais, não importa. Mas a gente está fazendo o nosso papel, isso é família. Hoje em dia até o cachorro faz parte da família, né, gente? O cachorro, periquito, papagaio. Eu tenho uma amiga minha que tem uma porquinha da Índia, que passeia por toda a casa, a coisa mais linda do mundo, e sabe ir fazer as suas necessidades na gaiolinha dela. Vocês acreditam que isso existe? Eu nunca pensei que isso existisse. E faz parte da família. Então, quando a gente precisa se dar conta que não existe esse relaxamento. E seria um retrocesso para nós, esse relaxamento. E também lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra ali, né, uma explicação que existe os laços corporais, que são os laços sanguíneos, né, e os laços espirituais, que são laços que a gente se aproxima por afinidade. Então, assim, os laços corporais, que são pelo sangue, são frágeis, temporários e se extinguem com a matéria se não houver criado uma afinidade real. São os papéis que desempenhamos nessa encarnação atual. Mas raramente, mesmo que não haja uma afinidade maior espiritual, só em a gente conviver já cria ali uma sintonia, já cria um determinado vínculo. Pode não ser o mesmo vínculo de afinidade, mas já começamos a iniciar esse vínculo. E a família universal pede isso, que a gente consiga um dia, todos nós, nos olharmos como familiares. Mas familiar legal, né, gente? Não aquele familiar mais difícil. Laços espirituais pela afinidade são duradouros, eternos e se fortalecem com o tempo. São as verdadeiras simpatias que atravessam as eras. E a reencarnação agrupa na mesma casa, né, os espíritos que já se amam para se fortalecerem, que é necessário, né, ter um grupo de espíritos com sintonia para dar conta das distonias, vamos supor assim, dos outros companheiros que necessitam daquele equilíbrio, né? E ali também acontece a reunião daqueles que se desentenderam no passado, para fazer as pazes. Os parentes difíceis, né, meus irmãos? Ai, os parentes difíceis. Estava conversando ainda há pouco com uma irmã e ela me falou, né? Ai, às vezes a gente tem uns parentes difíceis. Sim, às vezes a gente tem aquele filho ausente. A gente tem aquele cônjuge complexo, que não é o caso do meu, né? O meu é bem complexo. Mas tem que admitir, é bem complexo. Mas não faz mal a gente depois que sair daqui, a gente sair bem melhor, tá? Então, vamos lá. E geralmente são os nossos credores ou devedores. Daqui a pouco a gente olha só para o outro, né? Só para o outro, só para o outro. E a gente esquece que o outro é uma bênção de Deus na nossa vida, que é o espelho que a gente precisa ter para se olhar. Ah, eu não gosto do Érico porque o Érico é cri-cri nas coisinhas, né? E aí quando eu me dou conta, eu sou mais cri-cri do que ele. Mas não é na mesma coisa. Mas eu também sou. E para que será, né? Que se eu não fosse, não ter atraído. Pensa, né? Não tem lógica, não é isso aí não é física, né? Se não tem sintonia, não atrai. Aí eu recorri.
Estou ficando velha, gente, não lembro mais onde é que tá as coisas. Ó, eu recorri a esse livrinho aqui maravilhoso, tá? Que é Cartas e Crônicas, para que a gente possa se basear aqui nesse texto, no reino doméstico. E para deixar assim, uma curiosidade para vocês, precisam ler, sabe o quê? O capítulo que tem aqui, que fala da história do Napoleão. Todo o progresso do Napoleão lá, e a combinação do Napoleão lá no plano espiritual, e conversando e depois falando com Kardec, é bem legal. Então fica aqui a curiosidade. Esse livro aqui é maravilhoso. Mas voltando para o reino, né, reino doméstico, o irmão X, que é o que ditou o livro para o Chico psicografar, ele diz assim, ó: você, meu irmão, pergunta que papel desempenhará o espiritismo na ciência das relações sociais. E muito simplesmente te responderei que, aliado ao Cristo, o nosso movimento renovador, o Espiritismo, né, é a chave da paz entre as criaturas. Mas por que o Espiritismo é a chave da paz? É porque é o melhor? Não. É porque ele também nos orienta, nos esclarece sobre a reencarnação. Porque se eu não amar agora, eu vou ter que amar depois. Às vezes a gente não consegue amar agora, não consegue. Mas se esforça para amar depois, então, também. Então a gente precisa saber que a reencarnação ela é um evento que acontece. E isso que é a grande diferença do Espiritismo para mim. Para todo mundo, eu acho, né? Muito se detém, diz o Humberto de Campos, o irmão X, muito se detém ao amargo problema dos casamentos infelizes, como se o matrimônio fosse o único problema na jornada humana. Mas se esquece que a alma encarnada, ela é surpreendida a cada passo por escuros labirintos da vida de associação. Ele escreve maravilhosamente bem, né? Eu não pude substituir porque eu achei lindo demais. Habitualmente, renascem juntos, sob os elos da consanguinidade, aqueles que ainda não acertaram, mais bonito ainda agora, as rodas do entendimento no carro da evolução, a fim de trabalharem a dificuldade sobre as arestas que lhes impedem a harmonia. Nós precisamos estar com quem nós estamos. Não há engano. Nós estamos na hora certa, com as pessoas certas, no momento certo, né? No lugar certo. Atrelados no instituto familiar, caminham lado a lado sob o comando da lei de amor e justiça, sorvendo muitas vezes o remédio amargo da convivência compulsória para sanarem velhas feridas imanifestas. Eu lembro que eu tenho um paciente meu que diz assim para mim: eu não consigo entender, Nalu. Eu não consigo entender por que eu não suporto só escutar a voz do meu pai. Eu não suporto ele, desde que eu era pequeno, a voz dele me incomoda profundamente. E eu não posso dizer para ele, porque ele não acredita, né? Aí eu vou lá pela psicologia, quem sabe é assim, vamos pensar nisso. Mas seria tão mais fácil se todos nós conseguíssemos entender isso, né? Que os nossos encontros não são encontros casuais, são reencontros. Porque a gente precisa, de alguma maneira, trazer ali um certo equilíbrio para o nosso bem-estar. Que é claro, sim, eu entendo quando ele me diz que não pode com a voz do pai. E eu sempre me coloco no lugar dele pensando, né? Sem dizer a ele, mas eu penso, imagina se esse é um homem que matou os meus filhos. Imagina se esse é um homem que me machucou profundamente. Como é que eu ia sentir essa afinidade? Essa afinidade ainda não está constituída, não foi construída, mas por conta da lei de amor e de justiça, a gente precisa. Porque de alguma maneira isso fica como um nó, como ele disse ali ainda no parágrafo acima, né? A gente não arrumou ainda as rodas do entendimento no carro da evolução. A gente precisa retornar e se reorganizar para que a gente possa aos poucos conquistar a paz interna e o entendimento daquele outro irmão. Mais cedo ou mais tarde a gente vai se encontrar.
E quanto mais lucidez a gente carregar durante a nossa vida, mais rico será o nosso processo evolutivo. Não é fácil. Não é fácil. E a doutrina espírita não diz assim, ó, que isso é muito importante. Tu tá sofrendo violência, tu tem que ficar. Não é isso que a doutrina diz. A doutrina diz que a gente tem que amar. Às vezes, para continuar não odiando, a gente precisa se afastar. Isso é muito importante a gente se dar conta. Porque daqui a pouco, senão a gente fica naquele lugar, não, mas eu tenho que ficar ali. Porque deveria. Não é deveria. Eu até gostaria que a gente conseguisse ficar. Mas tem algumas situações que a gente não consegue. E a gente precisa entender isso. E vibrar a favor daquela criatura. Porque vibrando a favor da criatura, nós também receberemos. Porque a vibração positiva passa primeiro por nós. Então aí a gente vibra pelo outro. Mas voltando aqui, no Espiritismo, o lar não é apenas um espaço físico. Ele foi planejado. É um campo psíquico, espiritual, um campo vibratório, constituído diariamente dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos, dos comportamentos dos que ali vivem. E os espíritos disseram a Kardec, os espíritos todos se agrupam por afinidade. E a afinidade quer dizer em busca de estar perto para aprender. Se nós não conseguimos aprender com uma companhia positiva, quem sabe a gente aprende com uma companhia menos positiva. Aí dá um impulso na gente. Aí aquela companhia menos positiva aprende e a gente aprende também. Porque nada é perdido. Não existe um encontro nesta terra que seja perdido. Sempre tem um para quê. Nem que seja para a gente aprender a não fazer assim. Não se aproximar. Mas existe um para quê? Para a gente despertar nossa consciência. E o irmão X continua. E neste vastíssimo roteiro, que não é somente o desajuste do matrimônio, né? Identificamos fenômenos sentimentais mais complexos. Existem pais que não toleram os filhos, mães que se voltam impassíveis, frias, indiferentes contra os próprios descendentes. Há filhos que se revelam inimigos dos progenitores, irmãos que se exterminam dentro do magnetismo degenerado da antipatia congênita, dilacerando-se uns aos outros com raios mortíferos. Na família do meu marido, hoje a coisa está um pouquinho melhor. Eu digo na família dele porque é mesmo, tá? Não estou defendendo a minha, mas é na família dele mesmo. A minha cunhada teve teve gêmeos. E desde pequeno eles não conseguiam ficar perto um do outro. Meu cunhado botava os dois abraçados. Um abraçado no outro, assim, para fazerem as pazes. E até hoje os guris estão com 52, 53 anos, apenas se cumprimentam. E nasceram da mesma barriga, gente. Né? Tiveram, claro, a gente teve o mesmo pai, a mesma mãe, né? Mas porque aqui está declaradamente espíritos diferentes necessitando de uma reaproximação. Mas tem uma grande coisa, se nessa vida não tiveram o benefício que seria o ideal, já começaram a construir esse benefício. A irmã Gersa, que é a tia do Luiz Carlos, né, e da Irani, a irmã Gersa dizia assim para mim, mas minha filha, ela é trabalhadora da casa, né? Minha filha, tu não sabe que pelo menos nessa vida tu não tá matando. Nas outras tu já matou. Então a gente já tá bem melhor, né? E aí é verdade, na outra vida a gente fazia coisas que a gente nem imagina nas outras vidas. E nessa, eu só olho pro Érico com amor e ternura. Aí tu imagina o amor e a ternura que eu sinto dentro de mim, né? Assim, o pessoal que me conhece sabe, assim, ó, que eu não gosto de brigar, assim. Mas com o Érico eu treino. Aí eu vou lá e treino e brigo com ele. Mas depois eu penso, sabe? Eu juro pra vocês que eu penso, mas criatura, imagina se esse homem morre essa noite. Como é que vai ser amanhã de manhã? E eu nem mantive uma relaçãozinha mais ou menos.
E não é só marido, gente, isso é filho. Eu nem vou, sogra não vou dizer, tá? Mas a sogra também entraria. É irmão. É pai, é mãe, a gente não sabe. A gente não sabe do nosso destino. A gente não sabe até onde vai ali, sabe? O fio da nossa vida. E a gente às vezes perde, na maioria das vezes, né? Perde tanto tempo. E não dá o braço a torcer. Não vou falar com ele. Eu, quando era jovem, eu tinha 22 anos. Tá? Muito jovem, gente. E aí eu anotava num papel, num caderninho, o ódio que eu tinha dele. Ele não veio, ele me deixou esperando. Porque sabe por quê? Porque daqui a pouco eu esquecia. E já estava lá me rindo toda. O Érico chegou. E eu esquecia. Mas eu tinha que ensinar ele. Acho que não ensinei muito, mas tudo bem, né? Mas quem aprendeu fui eu. Não tenho mais o caderninho agora. Não tenho mais caderno, agora a coisa vai. Então, quantas vezes a gente se pergunta, né? Por que eu nasci nessa família? Por que eu escolhi essa parceira? Por que nasceu esse filho de mim? Ou por que chegou esse filho para que eu pudesse adotar? Por que eu nasci dessa mãe e desse pai? E aí a gente entende que a doutrina espírita responde essa questão claramente para nós. A nossa encarnação nesta família de hoje não foi sorteio nem castigo. Foi resultado de uma escolha previamente combinada. Antes de reencarnar, os espíritos se reencontraram, sabe, para nos amparar, se reuniram para escolher o melhor para nós. Assim a gente participou, a gente aceitou. Na luta, tu vai, vou. Tu vai ser direitinha, vou. Tu vai perdoar, vou. Mentira, cheguei aqui, esqueci de tudo, mas eu estou tentando. Isso é com todo mundo. E é o alto amor e o alto perdão que a gente precisa exercitar. A gente não vai conseguir numa encarnação só fazer tudo aquilo que a gente precisava, porque só a gente sabe quem a gente é. Mas a gente já está num processo. Isso porque o crescimento é processo. E entendemos que ali, ou que aqui nessa família que nós temos, nessa dificuldade que nós encontramos, é aí que está a porta que dá oportunidade da gente crescer. Toda vez que eu leio porta aqui, gente, vocês não sabem como eu sou, né? A primeira coisa que eu penso é a Porta da Esperança do Silvio Santos. E eu pensei assim, tinha uma porta de esperança, é a nossa encarnação, né? Essa aqui a gente reencarnou, a gente pôde ter uma esperança na nossa vida para desenvolver condições melhores, para a gente se realinhar com a lei de amor, de justiça. E essa família faz parte do percurso que um dia nós aceitamos trilhar. Este lar é onde se reencontra todos aqueles espíritos que precisam se reencontrar. Porque nada acontece por acaso. Nada. Lembra aquelas duas leis que a gente falou lá em cima? A lei de livre-arbítrio e de causa e efeito? Existe, então, assim, um magnetismo para que tudo isso se ajuste na roda do carro da evolução. A gente precisa, porque é só assim que a nossa evolução vai acontecer. Nós precisávamos estar no mesmo teto, na condição de pais, irmãos, de filhos, de esposo, de esposa. E o irmão X continua. Ninguém pode negar a existência do amor nas variadas formas de uniões a que nos referimos, mas este amor ainda se encontra à maneira de ouro oculto, incrustado no cascalho duro e incisivo do egoísmo e da ignorância. Então aqui está dizendo para nós que a gente não sabe amar de verdade. A gente está aprendendo a amar. A gente está aprendendo a amar, a conhecer, a aceitar, a se conhecer. Para entender que muitas vezes o outro faz alguma coisa para nós, mas não queria nos ferir. Foi por ignorância, foi por egoísmo. E nós também fazemos por ignorância e por egoísmo. Eu não sei vocês, tem dias que eu sento e penso, como foi que eu fiz isso, Jesus? Mas eu fiz. Aí eu vou lá e peço desculpa para a pessoa. Se eu não consigo, peço mentalmente e me trabalho para não fazer de novo. Continuando então, que nós já estamos indo para o nosso finalzinho, né?
Queria mais umas 3 horas para a gente poder falar, mas não dá, né? Então, o que a gente vai fazer? Trabalhemos então, meus irmãos, para que o nosso lar de hoje, neste lar se acenda uma luz, um facho de luz no coração de cada um que lá está e que aqui está, incluindo e acolhendo aquelas almas rebeldes, enfermiças, que passarão a entender as suas necessidades, assim como nós precisamos entender. Lembrando que os laços de amor, eles não se rompem com a morte física, mas os de ódio também não, né? Então que a gente possa trabalhar, que a gente possa buscar condições para que a gente possa imaginar a nossa família como uma colcha de retalhos, onde cada pedaço, cada cor, cada textura constitua essa colcha que vai aquecer a nossa alma. Convido então cada um de nós aqui hoje a voltar para casa com um olhar de maior paciência, de mais paciência, um olhar de quem entende que o parente mais difícil é, na verdade, a maior oportunidade da gente exercer o exercício do amor. E por que, meus irmãos? Por que a gente precisa se dar conta disso? Recebi umas 2 semanas atrás de um amigo eu acho que é um poeminha assim, que achei maravilhoso. Ele mandou para mim: Nalu, acho que tu pode utilizar isso aqui numa palestra. Ele nem sabia o que eu ia falar, né? E aí começa assim: a vida não nos pertence, somos só visita nesse mundo. Hoje estamos aqui, amanhã ninguém sabe. Nós nos vemos como dono da estrada. Ali no meio, né? Fazemos planos para 100 anos, sem saber se amanhã de manhã nós nos acordaremos. Decoramos uma casa emprestada, pintamos sonhos na madrugada, mas o tempo passa sem pedir licença. Leva tudo, sem dizer o porquê. A juventude vai embora, bem devagar, e a saúde um dia pode falhar. Os amigos mudam e o amor também. Só Deus conhece o destino de alguém. E quando o fim da experiência bater a porta, não há dinheiro, não há fama, não há luxo, não há posição para impedir a despedida de um coração. A vida é uma casa alugada. Nós somos só inquilinos. Hoje brindamos sorrindo, amanhã seguimos outro caminho. Segue a chave, pega a chave e entrega, meu irmão, porque a casa é alugada. Hoje estamos brindando. Tudo passa neste mundo. Só o amor deixa lembrança no coração de cada um de nós. Então agora, por fim do fim, a gente entende que Deus não une os corpos, Ele une as almas em uma missão sagrada de progresso. E se a convivência na tua casa, na nossa casa, às vezes é desafiadora, lembremos, o lar é o grande laboratório do espírito. Muitas vezes somos parceiros ou recebemos filhos da carne ou do coração, ou somos recebidos por antigos desafetos do passado. E essa é a oportunidade bendita que nós estamos tendo nessa encarnação, de transformar o ressentimento em amor e desatar os nós de outras vidas. Que a gente consiga fazer isso, mas antes de encerrar de vez, não posso deixar de convidar a todos. Tragam suas crianças para a evangelização. Na nossa casa nós temos evangelizadores aptos, que estudam, que se preparam, que fazem seminários, preparam aulas maravilhosas para apresentar Jesus para as nossas crianças. Não precisa ser só filho. Às vezes a gente não tem filhos, às vezes a gente só tem netos, ou às vezes a gente tem um vizinho, ou às vezes a gente tem um sobrinho.
que a gente possa trazer. É o melhor presente que a gente pode dar para um filho. É que esse filho tenha a certeza que nós vamos morrer, mas que nós não vamos sumir. Que nós vamos continuar vivos, esperando para nos encontrar com eles lá do outro lado. É saber que se um filho nosso morrer, ele não vai se desesperar, porque ele sabe que existe a continuação da vida e que ele vai passar para o outro lado e a equipe espiritual vai estar ali recebendo ele. É o maior presente que a gente pode dar para um filho. Ah, mas quem não fica sabendo, não recebe tudo isso? Claro que recebe. Deus é amor, justiça e caridade. Mas se a gente já sabe, facilita, né? A gente já pode ir já um meio caminho andado. A gente passa para o outro lado, já sabendo, acho que parti, né? Eu assusto o Érico, que eu digo que eu vou voltar. Eu não vou seguir a luz. Eu vou voltar para ficar perto dele até o dia que ele voltar comigo para o plano espiritual. Mas é brincadeira, eu vou para a luz mesmo. Não vou ficar ali incomodando ele. Mas eu também queria convidar vocês para que viessem aqui na nossa casa, que esse encontro acontece no mesmo momento que acontece a evangelização, que é no sábado, 10 horas da manhã. Gente, nós temos um grupo de departamento da família que fala sobre coisas da família. Coisas, né? Modo de dizer, assuntos da família. Então a gente pode chegar aqui e conversar. Não é como aqui, que a gente está fazendo uma exposição, mas a gente pode perguntar, a gente pode conversar, a gente pode ficar sabendo de coisas que a gente tem dúvida. Então, ficam os 2 convites. Nós temos o Departamento de Assuntos da Família, que tenho certeza que vai agradar muito quem vier, porque é muito bem orientado. E nós temos a evangelização, que é o maior presente que a gente pode dar para um filho. É saber que a vida continua. Certo? Que a paz de Jesus nos envolva e a gente consiga guardar um pouquinho, né, de algumas dessas palavras, que não são minhas, né, foram só estudos, eu li dos livros e copiei deles, né, mas que a gente possa chegar em casa agora e olhar para aqueles que lá ficaram. Ou a gente pode sair daqui de mão hoje, né, dizendo assim, até vou evitar de brigar contigo hoje. Viu, Érico? Que a paz de Jesus nos envolva. Que assim seja.